Fê! Que bom! Tudo bem, Fernanda? Felicidade, tudo bem? Tudo bem? É bom quando dá certo logo de cara, né? Eu Já estava com passei por receio isso. e na outra não entrava, então eu estava É, com receio. é terrível, mas hoje Entrei, está dando certo. Ai, que que bom! bom. Já tem um pessoal aí, a Ana já entrou, Gustavo Pacheco, uma galera aí, já está aí com a gente, o Paulo Melo, uma galera aí. Ai, que queridos. Gente, sejam muito bem-vindos. Eu estou vendo o Felipe também, Renata, querida, Renata muito também, legal. isso. Muito Felipe, bom, muito bom. Eu tão estou bom ter muito essas feliz. pessoas, né? Também. Estou Juleimar, muito feliz. Quem? Juleimar, ó, Juleimar. Olha Olha, que honra. Juleimar, meu parceiro de aula lá no IF. Fala, Ju. Fê, eu estou muito feliz em estar aqui com você para fazer essa live. Para mim é uma honra, uma alegria muito grande, né? Hoje o pessoal vai aturar duas Fernandas juntas, olha só. Fernanda em dose dupla, né? E para Olha, mim chega a assim, é ser uma grande nervoso. alegria. Mas Para mim é uma A imensa Fernanda, alegria. para mim também. A Fernanda é uma amiga, uma querida, né? Uma pessoa que eu admiro muito, tá aí junto com a gente nessa carreira aí da Neuro, né, Fê? Lá nas aulas lá no IFRJ, uma pessoa super competente e Nossa, eu fiquei muito feliz de estar aqui para a gente falar um pouquinho da esclerose múltipla, que é um assunto tão apaixonante, tão sensacional, que a gente atende muito e gosta muito, né? Eu adoro esse assunto. E fazer essa mescla dele com a CIF vai ser incrível. Então, eu eu te acredito que agradeço por seja. aceitar o convite. Nossa, então eu queria primeiro te agradecer. Fiquei muito feliz. Eu acho que a gente também pode. Eu posso agradecer o Gabriel Leite também, né? Que deu Ah, é essa verdade. sugestão. Então, É Gabriel, verdade. nasceu o filho. Esclerose Pois é, múltipla, não, bate bem, sensacional. esclerose múltipla bate bem com o assunto, né? É verdade. Enfim, para mim é uma honra dentro da fisioterapia neurológica, esse envolvimento ele chama atenção, ele é prevalente, então acredito que todos nós tenhamos experiência com pacientes com esclerose múltipla. Não estamos falando de uma síndrome Zurubisky, Furfel, essas síndromes loucas, né? Nós estamos falando em algo que realmente acontece. E Exatamente. tenham experiência. Então, fazer essa associação é muito importante. Fê, muito Não, muito obrigada. interessante. Que a gente tenha inspiração hoje e que a gente consiga servir, sejamos úteis hoje, Isso. né? É, essa é a ideia, né, Fê? É impossível a gente pensar numa doença como esclerose múltipla e não pensar no raciocínio da CIF, né? Biopsicossocial. Realmente não tem condição uma coisa dessas. Tem o pessoal da Bahia que já entrou aí também, Carol Baitelli, uma galera aí. Então vamos começar, porque a gente fala pouco, né? Então a gente precisa otimizar, que a gente trouxe muita coisa bacana para falar, né? E aí, Fê, vamos começar falando um pouquinho sobre essa doença do sistema nervoso central, né? Que é uma doença degenerativa, crônica, né? Progressiva do sistema nervoso central, onde a gente tem aí esse processo de desmielinização, né? E aí a gente pode ter tantos comprometimentos, né? Eu costumo dizer que a esclerose múltipla é daquelas doenças que ensinam os alunos a fazer a praticar semiologia, né? Porque você tem que saber Tem várias entender coisas para avaliar. semiologia, porque são muitas síndromes possíveis, né? São muitas possibilidades, então realmente é muito interessante, muito rico nesse sentido, né? Realmente das manifestações clínicas e também das limitações. Então, começa falando um pouquinho da esclerose múltipla para a gente começar a falar do raciocínio aí da CIF. Então, a esclerose múltipla, então, é uma doença crônica. Antigamente se achavam que as pessoas tinham esclerose múltipla como tinham gripes, né? Síndromes gripais. Então, quantas vezes você teve esclerose múltipla na vida, né? Então, na verdade, é uma doença crônica, ela pode não estar em atividade, ela pode não estar em situação autoimunitária, mas é uma Uhum. doença
que é imprevisível e, além da múltipla, ela tem a sua variabilidade no tempo e no espaço. Então, Exato. significa dizer que ela é remissiva, ela persiste em repetir esses surtos inflamatórios desmielinizantes e, dependendo da gravidade, é axonal também, e isso vai implicar no prognóstico dessas pessoas. E, além de tudo, ela tem a multiplicação de placas que se espalham no espaço, ela se espalha em várias áreas, embora ela tenha a sua predileção. Então, existem áreas com maior predileção do que outras. Então, quando a gente pensa, ela é periventricular, quando a gente pensa no encéfalo, embora o tronco encefálico, a predileção é a ponte, cerebelo, hemisférios cerebelares, e quando a gente pensa na medula, cordões laterais e anteriores, né? Então, ela faz com que os pacientes tenham sinais e sintomas, inclusive neurológicos, que não têm correlação anatômica. E isso é uma peculiaridade, né? Uma lesão visual com incontinência urinária, uma lesão cognitiva com alteração de sensibilidade. Então, realmente, os alunos podem aprender bastante quando eles forem aplicar a semiologia neurológica. Nossa, porque todos os testes. Exatamente. A gente pode ter aí sinais de primeiro neurônio motor, sinais cerebelares, sinais sensoriais, né? Alterações vesicais, uma infinidade de comprometimentos, né? Nas funções corporais. E como você falou, né? Nessas estruturas que geralmente são afetadas. Se a gente pensar, por exemplo, em função e estrutura, você está falando bastante sobre as funções e as estruturas, né? O sistema nervoso central. Então, a gente tem que enfatizar isso, né? O encéfalo e a medula espinhal, o neuroeixo. Então, lesões periventriculares, lesões cerebelares, enfim. E o nervo óptico, né, Fernanda? Também, que é bastante comprometido também nessa doença, né? Embora a neurologia ela faça essa distinção dessas doenças desmielinizantes, autoimunitárias e idiopáticas, a neuromielite óptica, né, da óptico-mielite, então, eles meio que dividem, mas existe sim esse comprometimento visual e que a gente tem que dar muita atenção, e inclusive cognitivo, que a gente tem que dar muita atenção. Eu sugiro até que tenha uma avaliação precisa por profissionais especializados, né, como a oftalmologia e a neuropsicologia para avaliar esses pacientes, né? Mas isso vai interferir drasticamente em níveis, em componentes, inclusive da psique, em relação à execução de determinadas tarefas. Então, esse comprometimento do nível estrutura e funções corporais é que vai ditar e vai fazer com que a gente tenha a obrigação de raciocinar clinicamente como é que nós vamos fazer a partir desse momento, né? E mais, Fê, é uma doença progressiva. Então, a aplicação de escalas, né, inclusive não só de estadiamento da doença, mas pacientes que não tinham alteração da propriocepção. Então, isso não era um problema há 2 anos atrás. Era só diminuição de força. E agora a diminuição de força, que estava começando a melhorar, e agora vem a propriocepção diminuída, que vai interferir drasticamente no movimento. Então, a gente observa que também a avaliação ao longo do percurso da doença, ela vai variar. Ela vai ser diferente. Exatamente. Aí a proposta foi a gente fazer essa correlação com a CIF, porque a CIF pode guiar o nosso raciocínio, né? E aí nos ajuda a organizar tanta coisa, né? Porque são muitas funções, estruturas, atividades, participação. E é uma patologia, é uma doença que realmente a gente vê muito a influência dos fatores ambientais, né? E dos fatores pessoais. Então, a gente vai falar um pouco disso aqui, do perfil desses pacientes. Esses pacientes têm um perfil realmente muito específico, né? Muito próprio. E aí, para a gente pensar em funcionalidade, né? Pensar em capacidade, a gente pensar realmente nesse perfil amplo aí. Eu vi que a Mônica Cilento está aí, nossa rainha. E o nosso mestre, né, pela Escola Brasileira de PNF, botou aqui minhas Fernandas queridas. Então, olha a nossa responsabilidade, hein, Fê? Nossa, agora então, meu Deus do céu, pai e mãe assistindo, é meio... Pai e mãe, né? Mas vamos lá, então...
E aí a nossa proposta, então, aqui é falar um pouco e fazer essa correlação aí com a CIF, porque, na verdade, Fernanda, quando a gente fala de funcionalidade e incapacidade, todos esses fatores têm que ser levados em consideração. E a gente aprende, né, com a CIF que pessoas com a mesma condição de saúde podem ter graus de incapacidade, de funcionalidade completamente diferentes. Então, um paciente de esclerose múltipla nunca é igual ao outro, né? A gente vê muito isso na clínica, né? A gente atende bastante e percebe que eles são muito diferentes. Então, caracterizar o grau de funcionalidade de cada um é muito importante. Isso, e eu acho mais ainda interessante, Fê, é o fato de nós, com a CIF, classificarmos. Isso. Mais do que avaliarmos. Classificar. Porque a gente vai estar levando em consideração a estrutura do corpo, as estruturas do corpo, funções do corpo, a execução das tarefas, o envolvimento de vida dessas pessoas e, inclusive, usar como parâmetro o ambiente e o estilo de vida. E isso é classificar um ser humano. E o paciente com esclerose múltipla, ele é diferente entre pacientes e ele é interdiferente, porque ele, com o tempo, ele vai mudar. Então, essa classificação também vai mudar. Né? Exatamente. Ele vai mudar. Então, esse olhar da CIF, ele é importante para todos. Né? Nós, fisioterapeutas e outros profissionais, não só o fisioterapeuta, né? Mas classificar esse indivíduo é de grande valia. E a CIF, e o paciente com esclerose múltipla, ele precisa dessa classificação. Exato. E a gente, é o que você está falando, né? A gente vê que eles podem modificar o seu grau de funcionalidade ao longo do tempo, né? Então, a experiência com a funcionalidade, a gente sabe que a funcionalidade é uma experiência, né? E ela pode mudar ao longo do tempo. E é muito importante a gente entender que, ao longo do tempo, essa experiência com a funcionalidade desse paciente, ela pode mudar. Né? Então, ele pode ter uma experiência que mude para melhor, se ele tem uma remissão do seu surto. Ele pode ter uma experiência que mude para pior, né? Com mais incapacidade, se ele tiver, por exemplo, uma progressão ou se ele tiver um novo surto. Então, essa experiência com a funcionalidade, ao longo do tempo, ela vai mudando bastante, né, Fê? Vai. E, inclusive, se ele mudar de ambiente, se ele mudar de país, se ele mudar de cultura, se ele mudar de profissão, essa funcionalidade e essa incapacidade, né? Essa condição, ela vai mudar. Exatamente. Então, é muito importante a avaliação desse paciente ao longo do tempo e com todas as condições. Como eu até já havia comentado, alguns pacientes vão mudando de profissão conforme a progressão da doença. Isso. Então, eles vão fazendo faculdades e vão mudando, inclusive, de prática de esporte, conforme essa doença ela vai progredindo. E eles vão, então, controlando, né, muitas das vezes, essa questão da funcionalidade e da capacidade. Nem todo paciente com esclerose múltipla que tem características de funcionalidade, outros também terão. E também depende muito do que a gente vai falar, que eu acho que é muito importante a gente falar, o quanto que esse indivíduo se relaciona e se depara, né, e pensa a respeito do que ele tem. E quais são as estratégias que ele cria, né? Quais são as características, exatamente, inclusive cognitivas e emocionais desse paciente. Então, tudo interfere. Aquelas setas são exatamente, as setas do diagrama são exatamente essa hibridização ou essa inter-relação, né, de fatores. E realmente isso é muito, muito forte, né? Muito presente nos pacientes com esclerose múltipla, né? A gente percebe isso. O quanto os fatores ambientais influenciam, quantos fatores pessoais também, né? E isso tudo vai interferir em termos de prognóstico, isso tudo vai interferir em termos do nosso olhar, da nossa intervenção, em termos do raciocínio da avaliação, em termos de escolha de escalas, né? Então, a CIF realmente pode nos ajudar muito a guiar tudo isso, né? Tanto a nossa avaliação, quanto a nossa intervenção, a escolha dos instrumentos, muito baseado nisso, né? Muito embasado em todas essas questões, né? Escalas que, dependendo do trabalho que essa pessoa desempenha, ou se ela fica mais em casa, né?
as escalas funcionais que eu vou escolher, muitas das vezes elas têm pouca diferença entre elas. Algumas são muito parecidas, um ou outro quesito, um outro item muda. E isso faz toda a diferença, né? A escala que esteja mais de acordo com essa pessoa, né? E levando em consideração o que ela tem de funcionalidade, de incapacidade, isso vai ser uma verdadeira diretriz. Exatamente. E é importante até em questões de políticas, de recursos, né, sociais. E por que acontece? Nós podemos ter pacientes com esclerose múltipla que necessitem de alguns recursos e outros não, né? Que necessitem de apoio e outros não, de cuidadores e outros não. Então, quando a gente coloca todo mundo ali no mesmo código de CID, né? A gente tem uma população que parece homogênea, por isso que a CID não é suficiente, né? Ela tem que ser complementada com a CIF, porque senão a gente tem ali, nós temos 500 pessoas com esclerose múltipla na cidade. Elas são muito diferentes, então elas requerem recursos diferentes, né? Elas requerem apoio de forma diferenciada, políticas diferenciadas, porque um paciente pode estar muito bem na remissão do seu surto e está trabalhando, está estudando, está vivendo sua vida normalmente. Enquanto outro paciente pode estar acamado, precisando de enfermeiro, enquanto outro paciente pode estar precisando, né, de cuidador, de órtese, de cadeira de rodas, porque é muito variável a condição clínica deles, né? Então, isso é muito importante pensar em termos de política, de economia, enfim. São pacientes que a gente vai conseguir caracterizar bem a diferença entre capacidade e desempenho com o passar do tempo. Né? Exato. Então, muitos pacientes, logo no início, né, eles já têm alterações no nível de atividade. Então, eles podem ter deficiências leves, mas eles já têm, por exemplo, alteração da marcha, que é um dos principais e primeiros sintomas e sinais que a gente observa nesses pacientes. Eles já estão, na maioria das vezes, precisando de algum dispositivo para aumentar a estabilidade. Então, ou uma bengala ou um andador, né? E a maioria desses indivíduos, eles têm um impacto porque justamente é uma população específica. Nós estamos falando de pessoas que produzem. É uma faixa etária muito ainda inicial. Então, entre 20 e 50 anos de idade, né? Que essa doença pode estar acontecendo. Alguns pacientes começam com 13, 15 anos de idade. A gente já viu, né? Bastante lá com o Vicente, enfim. Então, alguns estão saindo do colégio e estão indo para a faculdade. Estavam prestando vestibular. Outros começaram a faculdade de educação física. Então, algumas meninas estão prestes a casar. Outras recém-casadas, têm 1 ano de casadas. Né? E estão trabalhando. Exatamente. Então, o impacto social, o impacto psicossocial, não tem como nós não pensarmos no modelo biopsicossocial. Né? É verdade. E como a gente estava até colocando, 40% desses pacientes estão se aposentando antes dos 50 anos de idade. Num projeto que eles fizeram pela Firjan, eles apontaram que nesse ano o gasto de aposentadoria e afastamento para esses pacientes beira a 411 milhões. Sim. Só o ano de 2020. Então, isso é um impacto socioeconômico muito grandioso, que precisa ser avaliado. E poucos ajustes facilitariam essas pessoas, como interferir no tempo de trabalho, flexibilização no horário do trabalho, né? Trabalhos que pudessem ficar mais tempo sentados. Exatamente. E sendo que na pesquisa que eles fizeram, eles viram que muitas das vezes o grande problema era o enfrentamento dessa pessoa com a realidade que ela está, e inclusive o estigma dessa pessoa e o não entendimento do colega em relação a essa pessoa que se queixa de fadiga e que é uma fadigabilidade desproporcional. Então, ela tem astenia por ficar prestando atenção durante muito tempo a determinadas solicitações. Então isso é muito importante, porque a gente só consegue realmente entender as necessidades dessas pessoas se a gente fizer uma avaliação no modelo biopsicossocial. Senão, a gente não consegue identificar quais são as necessidades, né? Porque é o que você está falando. A mudança com relação a fatores do ambiente, né? Então, a gente lembra que na CIF,
O ambiente não é só ambiente físico, é ambiente de relacionamentos. Então, a atitude do outro com relação àquela pessoa, o apoio lá do chefe do trabalho dela, né? O apoio da família. Então, tudo isso vai influenciar numa maior ou numa menor funcionalidade. Só que a gente só consegue enxergar esses fatores se a gente fizer uma análise da funcionalidade, da incapacidade de cada um, e aí conseguir ajudar essas pessoas através disso, através dessa análise, para ver quais são os recursos que cada pessoa precisa. Né? E isso é fundamental. Esse é um dos papéis da CIF, né? É uma das coisas importantes da gente classificar as pessoas, classificar incapacidade e funcionalidade das pessoas, porque a gente consegue entender como a gente pode realmente auxiliar essas pessoas. Né? Em que pontos eu poderia modificar alguma coisa que realmente fizesse a diferença na vida dela e tornasse ela mais funcional. Porque eu tenho certeza, Fernanda, que muitos pacientes com esclerose múltipla têm um potencial maior do que aparentam, né? E poderiam fazer mais do que fazem, e talvez poderiam continuar no emprego se as condições fossem adaptadas a eles, né? Isso. Se a gente parar para pensar no nível de funções e estruturas corporais, a diminuição da força. Aí, sinais e sintomas motores, né? Diminuição da força. Falar. Uhum. Vamos falar? Vamos falar, para quem não tem muita intimidade com a doença, por exemplo, quais são assim, as principais funções corporais comprometidas, né? Os sintomas iniciais mais frequentes, para a gente poder ir caminhando assim. Tá. Então, bom, a esclerose múltipla, então significa dizer que a gente vai ter uma multiplicação desses sinais. Isso. Mas a gente pode, basicamente, colocar em blocos, né, em caixinhas. Isso. Então, nós temos os sinais e sintomas motores. Desses sinais e sintomas motores, chama bastante atenção a diminuição da força. Ela é mais evidente em membros inferiores do que nos membros superiores, né? A espasticidade, então, a maioria das vezes é uma paraparesia crural espástica, né? Exato. Dentro disso tem a fadiga, que é caracterizada não só pelo cansaço, astemia, né? Mas pela fatigabilidade fácil ao exercício, Exato. Por exemplo. Né? Então, eles fadigam muito rapidamente. Alteração da coordenação, alteração da estabilidade do equilíbrio, e aí entram alguns órgãos aí, né? Para esse equilíbrio estar afetado. Alterações sensitivas, sensibilidade superficial e profunda podem estar afetadas. Alterações vesicais e intestinais, então, não só a incontinência, mas algo que incomoda muito nesses pacientes é a urgência urinária. Né? Então, a urgência então, não é só a incontinência, mas a urgência também urinária. E isso já gera um grande problema psicossocial, né? As alterações sexuais, então, muitos, principalmente as mulheres, elas se queixam pela diminuição da libido, né? E assim também eles têm alterações visuais, não só a diplopia, Fê, mas eu vejo que aqueles escotomas, aqueles pontos cegos, não são escotomas cintilantes, são pontos pretos, e o que mais dificulta eles é quando ele desenvolve aquele escotoma seco central, é aquele ponto preto bem meio da imagem. Dificulta muito a atividade. Alguns têm diminuição do contraste, né? Alguns perdem um pouco a acuidade visual, mas a diplopia, o escotoma, eles entram como... chama bastante atenção. E a alteração cognitiva, né? A alteração cognitiva, ela é uma depressão que não reage à medicação. São pacientes que a família relata que são pacientes que confundem e não conseguem organizar muito bem os pensamentos. Inclusive, tem atitudes não proporcionais que interferem até mesmo no tratamento. Trocam tratamentos, procuram tratamentos um tanto inadequados e reagem mal ao tratamento que estão sendo submetidos. A gente vê bem essas características dos pacientes, né, Fernanda? A gente atende aí esses pacientes há alguns anos, a gente repara realmente que são características bastante marcantes, né? E a fadiga, por exemplo, é uma fadiga própria, né? É uma fadiga da esclerose múltipla, né? Uma fadiga específica, a gente precisa entender isso. E muitas vezes as pessoas que estão ali com aquele paciente, a família, enfim,
o chefe lá do trabalho não entende, né? Não tem. Não entende, e aí essa pessoa vai ficando cada vez mais restrita, cada vez mais limitada e sofrendo com essas barreiras, né? Até com preconceito também, porque é muito comum isso, né? As pessoas sofrerem preconceito por causa da fadiga. E, enfim. E eu ouço isso da família, né? Sim, a família fala que tá com preguiça, né? Isso. A minha mãe tá ficando muito chata. Essa expressão, a minha mãe tá chata. Uhum. E é interessante, porque já aí, embora exercícios sejam feitos, a outra live eu falei justamente sobre essa questão do exercício, né? Então, o fisioterapeuta ele tem que ter esse olhar, como prescrever uma conduta que tenha um equilíbrio judicioso entre o exercício e o repouso, né? Justamente porque o exercício responde à diminuição dessa fadiga. Então, é o exercício que vai interferir nisso, né? Mas mais importante do que isso é a nossa conversa, porque eu tenho que entender. O familiar não tem a obrigação. Sim. E eu tenho que instruir. Então, o fato de eu dizer assim, mas o que você pediu para sua mãe fazer? A gente foi ao mercado e eu sugeri que a gente fosse ao cinema. Então, muitas das vezes, conversar com esse filho, falar, por que você não chama sua mãe para o cinema num dia que vocês não foram ao mercado? Então, para esses horários e as atividades, para não desmotivar. Coisa, né? Exatamente. Então, muitas das vezes é uma conversa, Fê, que já interfere, porque eu consegui classificar o paciente de acordo com a CIF, né? Então, eu também levei em consideração a família. Eu também levei o aspecto ambiental individual, né? Como é que é a relação dos filhos, como é que é a relação do marido, se tem o marido, se tem o cuidador, se tem... Tudo bem que a gente também tem homens com esclerose múltipla, né, Fê? Então, assim, também se tem a esposa, se tem... Então, é muito importante ter noção. Exato. E desses sintomas que a gente está falando, pensando em função estrutura corporal, né? Estamos falando de fadiga, alterações visuais, a diplopia é muito comum, como você falou, e aí só lembrando, pessoal, aonde eu vou achar a diplopia lá no livro da CIF? Lá em funções da visão, né? Então, nas funções da visão está incluído lá a diplopia. Você não vai achar a diplopia separadamente, mas você vai achar dentro de funções da visão, vai encontrar a diplopia. Dentro de funções sensoriais, vai encontrar parestesias, né? E as parestesias são muito comuns, né? A parestesia, que é formigamento, dormência, na esclerose múltipla, é um sintoma muito comum. Então... Dor. Oi? Dor. Sim, dor também. Então, é esse tipo de... E alterações também nas funções da emoção, né? Nas funções do sono. Então, tudo isso pode estar afetado, né? E a gente vai ter tudo lá. A gente vai poder classificar tudo isso, né? Vai poder colocar todas essas categorias aí nessas caixinhas. É claro que isso tudo depende de uma boa avaliação, né, Fernanda? De quais são as síndromes, as principais síndromes que esse paciente apresenta. Tem pacientes que vão ser mais atáxicos, né? Ataxia cerebelar, vão ter problemas mais relacionados a isso. Outros pacientes podem ser hemiparéticos, outros podem ser tetraplégicos. Enfim, é uma infinidade de possibilidades, né? Dependendo da área que foi afetada no sistema nervoso central, da onde está aquela placa desmielinizante. Então, é importante a gente avaliar isso. Então, escala de força muscular, né? Avaliar muito bem a estasticidade, inclusive observar a evolução disso com o tempo, né? Áreas que agora nesse surto foram afetadas, daqui a 2 anos ou menos, outras áreas estão sendo afetadas. Antes o movimento era afetado pela diminuição da força, agora ele é afetado pela diminuição da sensibilidade também. Exato. Agora é a coordenação que está afetada, né? Ora no membro inferior, outrora no membro superior. Essa semiologia neurológica, e muito bem aplicada, né, em todas essas valências, ela é muito importante. E, inclusive, observar a evolução disso. As reavaliações, elas são muito importantes, né? E, pensando na fadiga, Fê, as escalas de fadiga, a escala do impacto da fadiga e da severidade da fadiga são as mais utilizadas. Elas não só veem a severidade e a frequência, mas elas também percebem qual é o impacto psicossocial da fadiga.
Então, essas duas escalas, quando você abre os itens que ela avalia, elas inclusive querem avaliar o quanto que essa fadiga incomoda e como que as pessoas interpretam, como é que ela acha que as pessoas interpretam Isso. a respeito dessa fadiga e o quanto que ela incomoda no dia a dia. Então, Como que ela se na verdade, sente, né? Como que ela enfrenta isso nas diversas tarefas do dia a dia, nas diversas situações de vida, né? Aí fala muito de participação, né? Porque vai estar influenciando diretamente nas situações de vida, que é o que a gente chama, que é a participação, justamente, né? então, aí o que eu queria dizer, assim, como que uma avaliação no nível de estrutura e funções corporais, ela já gera uma seta, ela já gera um link para Exato. o nível de participação, né? Então, Exato. isso é muito, muito válido, né? E muito importante isso. E especialmente nesses pacientes, como eles evoluem de formas diferentes ao longo do tempo, né? Eles podem evoluir. A gente sabe que tem várias formas, né? De vários fenótipos, né? Várias formas de progressão, várias formas de apresentação da esclerose múltipla. E principalmente por causa dessa característica de cronicidade dela, é muito importante a gente realmente mensurar, né, e anotar aquilo que a gente está vendo, porque daqui a um tempo pode ser uma outra coisa, né? Pode estar de uma outra forma. Então, a gente colocar as categorias, por exemplo, se for implementar a CIF com relação a isso e qualificar, né? Colocar os qualificadores, há um tempo atrás, a marcha era D450.3, era um problema grave, mas aí agora é ponto 1, já é um problema leve. Ou uma outra atividade que era um problema leve e virou um problema moderado por causa de funções corporais novas que foram comprometidas, como você está dizendo. Então, essa relação entre função, estrutura, atividade, a gente qualificar isso, mensurar isso e ter esse registro ao longo do tempo é muito importante, porque eles evoluem de formas diferentes ao longo do tempo, né? Você quer falar um pouquinho depois sobre a evolução? Porque o que eu vejo, por exemplo, no diagrama, algumas vezes, é assim, aquela área, então assim, um tracto córtico-espinhal afetado e foi puramente desmielinizante, a gente pode até conseguir recuperar essa força muscular, Fê, principalmente nos estágios iniciais dessa doença, né? E é interessante que esse código, ele pode estar como leve, evoluir para moderado, voltar a ser leve com um ambiente de reabilitação, e aí entra uma outra valência afetada de forma grave, sabe? Então, ela é heterogênea, inclusive nas codificações e nos elementos da CIF. Varia muito, né? No tempo e no espaço, né? E na localização, enfim. Tudo pode mudar a qualquer momento, né? É uma doença muito imprevisível, né? É realmente bastante imprevisível. E você quer falar um pouquinho das formas de apresentação da doença? São 3 tipos clássicos de apresentação que tem um outro que é como se fosse... Ele não tem muita diferença, então ele não é muito falado. Mas a gente tem uma forma que é 85% das formas... Das 3 formas, 85% começa com uma forma remitente remissiva. Isso. Então, na verdade... recidivante remissiva, perdão. Então, o que acontece são surtos que remitem completamente. Isso vai durar provavelmente 15 até 25 anos de doença, ela é dessa forma. E ela é considerada, então, uma esclerose múltipla de manifestação benigna, né? Então, são pessoas que têm os surtos. Eu tenho uma paciente que ela trancava a faculdade no momento do surto, e depois ela voltava. Ela disse que os amigos, os colegas da faculdade não percebiam e não entendiam por que ela trancava, porque ela era totalmente remissiva. Ela voltava verdadeiramente ao normal. Então, e aí conseguia fazer tudo, né? Exatamente, a gente vê muito isso, né? E vê o prognóstico pior naquelas pessoas que têm a forma progressiva, né? Forma progressiva primária. E aí, depois desses 25 anos, provavelmente ela vai evoluir para progressiva secundária. E aí os surtos são mais graves, as remissões são parciais e o paciente começa a ter deficiências agora já moderadas a grave.
E pode ser que ela comece já com um fenótipo progressivo, e aí o nome já é sugestivo, progressiva primária. E aí, Fê, o grande interesse dessa forma é que a gente não consegue distinguir surto-remissão. A impressão que existe é que ela é totalmente progressiva. Dificilmente você consegue perceber aonde aconteceu o surto, em que momento aconteceu o surto. E esses pacientes ficam bastante comprometidos, né, Fernanda? Bastante, a gente vê muita limitação de atividades, muita necessidade de apoio, né? Muita necessidade de cuidador, né? A gente vê bastante nessas formas progressivas, né? Só para dar uma paragem, Está travando a benigna, vamos dizer assim, ela... 30% desses pacientes, só 15 anos depois, eles estão acamados. Eles podem estar com 15 anos. A progressiva primária, a maioria deles, em um ano, estão acamados. A gente vê isso. E aí, um prognóstico muito diferente, né? Então, assim, é importante a gente entender que todos os pacientes são muito diferentes uns dos outros, então é importante entender o curso daquela doença, é importante entender o que está sendo afetado e traçar esse perfil da funcionalidade, da incapacidade ao longo do tempo desses pacientes, né? É muito importante entender isso. Isso. E aí, indo para a atividade, Fê? Isso, aí vamos, atividade e participação. As principais atividades que estão limitadas, a gente já sabe que começa de cara o andar, né? O andar é uma queixa assim, muitíssimo comum, né? Eu vou mudar a minha palavra, vou falar andar, não vou falar marcha, não. Não tem problema falar marcha, nenhum problema, Fê. É porque quando eu vou falar de código, eu falo D450, que é andar, né? Mas não tem problema nenhum, a gente fala marcha, fica tranquila. Mas realmente, assim, a marcha, que a gente gosta mais, né? De falar, ela é uma queixa muito, muito recorrente, né? Uma das principais, dos sintomas iniciais, né? Mais frequentes. E acaba limitando muito esse paciente na participação, né? Porque aí junta com a fadiga e aí... 10 a 20% é o primeiro sinal em até 20% dos pacientes. Né? É a primeira coisa que impacta na vida deles, né? Só que quando a gente pensa na marcha ou no andar, a gente tem que pensar nas atividades associadas. Sim. Então, por exemplo, levantar e andar, né? Andar, parar, virar, subir e descer escada, subir e descer rampa. Isso tudo está relacionado às atividades associadas ao andar, à marcha, né? E é claro que quando a gente pensa na marcha, a gente imediatamente pensa em algo que provavelmente a maioria das vezes se fala isso em idoso, né? Mas quando a gente pensa na esclerose múltipla, a gente pensa na marcha, no andar e no risco de queda. E a maioria dessas pessoas, elas caem em domicílio e elas caem durante a realização de atividades básicas da vida diária. Então, isso chama bastante atenção, o quanto que a gente tem que olhar para o ambiente individual, para um ambiente relacionado à casa, ao trabalho, né? Então, muitas dessas pessoas, elas estão sentadas em cadeira giratória quando elas estão trabalhando, né? E se ela tem essa dificuldade de sentar e levantar, imagina numa cadeira. Sentar e levantar da cadeira do cinema. Exatamente. A cadeira do cinema, a gente às vezes não para pensar nisso, mas aquele assento levanta e lambe o glúteo, né? Que aquilo ali te empurra para frente. Então, para quem tem alteração da estabilidade, do equilíbrio, e aí vamos pensar, Fê, não é só marcha, é ficar de pé. Sim, né? manter a posição. Manter a posição sentada, manter a posição de pé, né? E muitas das vezes no apoio monopodal. Em algum momento isso vai estar acontecendo. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente também pensa em atributos como higiene, né? Alguns desses pacientes com a incontinência e a urgência urinária, você imagina que muitos saem correndo para o banheiro várias vezes durante a noite. Então, essa noctúria, isso vai influenciar na fadiga, isso vai influenciar na queda, né? E a gente tem que parar para pensar que muitos vão acabar utilizando fralda durante a noite e vai aumentar o risco de infecção urinária. Então, e fazer são um ciclo, né?
e fazer o diagnóstico, né, Fernanda, do porquê essa dificuldade na marcha, porque em alguns pacientes pode ser a fraqueza muscular e a espasticidade, em outros pacientes são atáxicos, tem ataxia cerebelar, outros podem ter ataxia sensorial, deficiência na propriocepção. Então, entender realmente o que está levando a essa dificuldade no andar, isso é muito importante, né? Então, assim, a fadiga, a diminuição de força, a diminuição da propriocepção. Aí a gente pode pensar numa ataxia cerebelar e sensitiva e diplopia. Neurônio, tudo junto? Tudo junto? Então, assim, e diplopia. Então, e o ambiente da noite, né? Que muitas das vezes vai ser ligado, porque tem o marido do lado dormindo, Fê. Então, essa mulher ou esse marido também pensa em não acender tanto a luz, porque... Para não incomodar o companheiro. Ou então o marido passa a dormir na sala, né? Ou essa mulher passa a dormir num outro quarto e interfere na relação conjugal. Então, é extremamente múltipla, né? Quando a gente fala em esclerose múltipla, eu não falo brincando, eu falo que a multiplicidade de problemas, né, e soluções. É desafiador. E aí, exatamente. Muitas das vezes, a elevação do vaso sanitário é uma das estratégias para essas pessoas que têm dificuldade de levantar. Isso. Né? Então, o vaso sanitário está mais alto, já facilita. Outros pacientes não adianta, vai ter que ser realmente um cateterismo, entende? Para esvaziar completamente. Né? E isso é importante porque a gente está vendo aí as questões de capacidade de desempenho, né? Porque talvez a capacidade dessa pessoa seja muito ruim para determinada tarefa, mas se você orienta essa pessoa com relação ao alteador de vaso, barras no banheiro, né, com relação ao uso de andador, enfim, você pode melhorar o desempenho dela nas tarefas, né? Então é muito importante observar todos esses fatores, porque muitas vezes a capacidade está muito reduzida, então você tem que pensar em formas e estratégias de aumentar o desempenho, né? Então, a gente tem que pensar nos fatores ambientais que sejam facilitadores para isso, né? Se quando a gente pensa nas escalas para mensurar isso, Fê, a gente para pensar que, por exemplo, a avaliação da marcha, avaliação, quando a gente pensa em um teste para avaliar a marcha, né? A gente está pensando num DGI, por exemplo, uma escala, né? Nessa avaliação mais dinâmica da marcha, a gente pode estar pensando no TUG, a gente pode estar pensando numa marcha de 10 metros, né? Marcha que a gente mensure o tempo dela, então tem 6 minutos, né? Isso tudo é muito importante, Fê, porque elas, lógico, avaliam determinadas valências, determinadas condições, velocidade, endurance, ok. Mas, ao mesmo tempo, a gente está conseguindo mensurar o quanto que ela, inclusive, está tendo de risco de queda. Né? Para sugerir algumas propostas terapêuticas. Sim. Né, Fê? E nessa escolha das escalas é interessante a gente perceber, por exemplo, muitas escalas mais específicas para a esclerose múltipla, como a EDSS, elas avaliam os sinais e sintomas de diversos sistemas, né? Sistema piramidal, cerebelar, sensorial e tal, e o quanto aquilo vai influenciar, por exemplo, no andar, né? Então, olhar para essas escalas, nós temos aí instrumentos, quando a gente for fazer o raciocínio, que vão mensurar funções corporais e instrumentos também para atividade e participação, enfim, para coisas bem específicas, para coisas mais generalizadas, e é importante que sejam específicos para a esclerose múltipla, porque existem as características próprias da doença, né? Isso. E até eu ia falar antes, para não esquecer, quando a gente pensa nessas escalas, por exemplo, se a gente for comparar, quando a gente perceber, por exemplo, que a gente precisa avaliar os domínios das atividades da vida diária, a gente tem 3 super basiconas, né? Então a gente tem Bartel, Katz e MIF. É claro que tem muita correlação. Exatamente. Então, se eu parar para pensar, Katz é bem simples. Bartel tem uns 2, 3 domínios a mais. Quando eu vou para MIF, se a gente parar para ver, Fê, a gente está bem vendo essa questão de desempenho e capacidade. Porque a gente está vindo, inclusive, mensurar o quanto que de independência. Então, muitas das vezes, se ela própria pode fazer o seu autocuidado, né,
eu estou mensurando a independência. Muitas das vezes é Exato. sobre desempenho, sobre capacidade, né, Fê? Então, Exatamente. domínio e atividade da vida diária, né? Essas são 3 muito utilizadas. Para a gente observar, por exemplo, um equilíbrio dinâmico e estático, simplesmente a condição de ficar de pé, Fê, que é essa questão do nível de atividade, né? Tinnett e Berg, as duas avaliam isso, né? Isso. Embora a Berg, a Tinnett, ela tem a marcha separada, então eu posso observar a mobilidade, inclusive, não só a postura de pé, mas eu posso avaliar a marcha. E Berg ainda é um preditor de risco de queda, tanto Sim. que TUG cognitivo e Berg são os preditores de risco de queda, não foram desenvolvidos para esclerose múltipla, mas Sim, são mas preditores de risco mas de queda isso, servem muito utilizados para na essa esclerose. população. Exatamente. Exatamente. E a gente pensar nisso, né? E você falar uma coisa importante, a gente lembrar, se a gente for lá na CIF, a gente vai ver nos capítulos de atividade e participação, manter a posição, mudar de posição, isso são tarefas também, né? Às vezes a gente não pensa nisso, Então, que dependem de equilíbrio, de estabilidade, que são funções corporais, que dependem de força, que dependem de uma série de fatores, né? Mas mudar de posição, manter a posição, tudo isso também são tarefas, né? Eles reclamam muito, a gente vê também. Pode falar, Fred. vai falar de transferência, por exemplo. Né? Exatamente. Não vai estar lá mudar de posição, mas vai estar lá como transferências. Né? Isso. Então, tanto Katz quanto Bartel fazem essa que é mudar essa, a posição básica do corpo. avaliação. Isso. Mudar a posição do corpo, transferir-se, né? São coisas diferentes, mas são correlacionadas aí. E, por exemplo, dirigir é uma atividade que o paciente pode, talvez, não ter capacidade, né? Dependendo do paciente, claro. Outros têm, lógico. Mas alguns podem não ter capacidade, mas podem ter um bom desempenho, dependendo se eles têm um carro adaptado. Então, a gente tem que pensar nos fatores ambientais, né? Pensar bastante nisso. E no nível de participação, né, Fernanda, tem muito problema, como você está falando já, né, com relação a trabalho, com relação a estudar, sair com os amigos. Fala um pouquinho sobre isso, isso é muito importante também. O nível de participação na esclerose múltipla, ela está imediatamente, a maioria das correlações está com a profissão e o trabalho. Então, leva em consideração um fator pessoal e leva em consideração o quanto que esse fator pessoal influencia nesse nível de participação e quais são as restrições de participação que esse indivíduo tem. Então, trabalho, faculdade, estudo universitário, né? Lazer, prática de esportes, né? E o envolvimento de vida real que essa pessoa está tendo nessas condições. Então, para mensurar isso, Fê, na verdade, quando a gente entra no nível de participação, é bem difícil, né, Fê? A gente pensar como mensurar isso, né? Exato. Mas a fadiga, as incontinências, né? E a depressão como um ponto nos sintomas cognitivos, né? Eu não estou separando, Fê, o cognitivo do emocional. Eu estou colocando tudo dentro do cognitivo como disfunções cognitivo-emocionais. Isso. Então, pensando nisso, vários estudos mostram cada um deles separados, a fadiga, a cognição, a alteração cognitiva, né? E o fato da incontinência fecal urinária, e eles 3 misturados, o quanto que isso impacta na qualidade de vida. E quando a gente pensa na qualidade de vida, a própria Organização Mundial da Saúde coloca que não é só você avaliar os riscos e as oportunidades que essa pessoa tem, mas também como que a sociedade ela vai interferir no futuro, como futuras gerações vão atuar sobre a qualidade de vida. Então, a gente pensa na atualidade e pensa no futuro quando a gente fala sobre qualidade de vida. Sim. Então, para avaliar a restrição, o que tem se visto é a utilização de escalas para mensurar a qualidade de vida. E na esclerose múltipla, a maioria delas, Fê, foram feitas para pessoas pós-AVC. Mas, para a esclerose múltipla, o que eles fizeram? Eu adoro a SF36. Eu gosto, Fê. E o que eles fizeram? Eles adaptaram. Então, existem 2 escalas
que ela tem uma sigla que é Multiple Sclerosis, então, MS, Quality of Life, QOF, e é 34, porque são 34 itens a serem avaliados. O que foi feito? Foi feita uma reestruturação da SF-36, assim como a FAM, né? Sim. Porque e fala muito de participação, né? As escalas relacionam muito com participação, né? Relacionam muito qualidade de vida com a participação. Isso é bem interessante. E elas medem desde a modalidade, desde das valências, das alterações do nível de estrutura e funções corporais, então elas levam isso em consideração, até domínios psicossociais. Né? Por exemplo, nessa MS-QOL, ela inclusive avalia a angústia, eles chamam assim, a angústia dessa pessoa perante a sociedade. Exato. Né? Então, essas duas escalas, a Function Assessment, ou então a avaliação funcional da esclerose múltipla, e que eu sempre esqueço essa sigla, MS, esqueço não, Fê, porque eu sei falar, mas eu não, na hora de falar... Tipo call, né? MS Call. Isso é operação de comunicação. MS-QOL. Isso, Quality of Life. 34, essas duas escalas são utilizadas. E aí, Fê, as adaptações, elas são inúmeras. E muitas das vezes você repetindo a mesma avaliação de qualidade de vida da esclerose múltipla para pacientes com esclerose múltipla, a gente observa uma progressão e ela é nítida. Porque antes não tinha alterações cognitivas, antes ela não tinha depressão, ou antes ela tinha uma resposta satisfatória à medicação. No Lexapro resolvia o problema, sabe? Só que agora ela não dorme, ela tem depressão, ela tem fadiga. E muitas das vezes acontecem coisas, Fê, que deprimem essas pessoas. Então, eu vou contar um relato, por exemplo. Estar sentada no restaurante com o marido e a incontinência fecal ser um problema naquele momento. E levantar do restaurante com fezes, né? E sujar o banco do restaurante. A gente não imagina isso acontecendo na nossa vida. E às vezes é um fato como esse, Fê, é mudar toda a história dessa pessoa, ela não querer mais sair, e isso interferir drasticamente. Ela deixa de querer participar, né? Principalmente dependendo da atitude do outro com relação a ela, né? Então são pessoas que vão deixando de ter participação por causa de fatores pessoais também, né? Elas realmente simplesmente não querem mais sair por causa das dificuldades que elas têm. E a gente olhar, a importância disso, olhar para todas as barreiras sociais que a pessoa tem também, né? Isso tudo que você está falando, a gente vê que as barreiras sociais também são muito amplas, né? Na vida dessas pessoas. Isso. Elas começam a tomar, muitas das vezes, atitudes por elas próprias. Então, assim, elas frequentam um supermercado grande. Elas começam a frequentar supermercados pequenos, porque daí a locomoção ela é menor, o tempo que ela fica. Então, elas deixam a scooter dentro do carro e elas vão para um shopping grande. Se elas começam a ter fadiga, elas então optam por voltar no estacionamento, pegar a scooter e continuar com a família no shopping, só que agora aquela motinha, entende? Modifica toda a rotina, né? Toda a forma de participar. Modifica tudo, né? A pessoa continua tentando ter participação, né? Você vê que existe um esforço para manter a participação, mas tem que ser tudo muito adaptado, então todo o ambiente tem que ser adaptado e as pessoas que convivem também têm que compreender e têm que se adaptar, porque senão também fica muito difícil para esse paciente, né? Isso. Familiares podem se tornar facilmente barreira ou facilitadores, né? Dependendo da atitude. Exatamente. Muitas das vezes a forma de incentivar pode acabar sendo barreira porque ela é desmotivadora, né? Então, o fato de dizer, deixa pra lá, é besteira, vamos embora. Então, muitas das vezes esse não entendimento. É muito comum nós vemos pacientes fazendo terapia, né, Fê? Inclusive
comportamental é muito importante, mas eu acredito que a terapia em família, né, a psicologia positiva, enfim, a psicologia para os familiares também seja muito importante, Fê, para os filhos principalmente, né? Então, isso muda toda uma história. E eu acho que cabe a nós, muitas das vezes, o papel de primeiro contato para essa estratégia. Muitos pacientes não são abordados dessa forma por profissionais anteriores, né? Que não estejam engajados no modelo biopsicossocial. Então, o fato de eu perceber o entorno individual e social, quantas pessoas, Fê, pode ser que precisem de elevador dentro de casa, mas não têm uma vida socioeconômica que satisfaça, né? Os recursos, né? Muitos têm recursos, outros não têm. Os recursos financeiros são fatores importantes daí do contexto também, né? O próprio carro adaptado parece algo fácil, mas ele exige também um custo que nem todo mundo vai ter, né? Algumas viagens não vão ser feitas porque a gente não tem ainda um ambiente que esteja adaptado para determinadas deficiências, né? E até manter a motivação para fazer exercícios, para fisioterapia, né? A gente sabe que o exercício ele ajuda muito nessa questão da fadiga e de várias atividades, mas manter essa motivação para continuar fazendo exercício, para continuar na fisioterapia, diante de tantas dificuldades, vencer isso é muito difícil, né, Fernanda? Isso. E é muito importante que outros profissionais estejam ou sejam conhecedores, Fê. Exatamente. Porque eu acredito no profissional de educação física como um profissional muito apto. Tá me ouvindo? Tá? O profissional de educação física... Ah, é? Isso. A falhou um pouquinho, mas eu entendi o que você quis dizer. A Letícia está falando aqui, se os lugares públicos fossem mais acessíveis, seria muito bom. É o que a gente está falando, né? Fatores ambientais. As pessoas enfrentam muitas barreiras ambientais, né? Não existe tanta acessibilidade. Mas eu acho que é muito ainda para o modelo biomédico. Porque pensar é como se fosse um transatlântico, né? Fazer o transatlântico virar é muito mais difícil do que um barquinho virar. Exatamente. Então, nós estamos falando de algo que há anos vem mudando, mas é difícil, porque é tão grandioso e é tão específico, né? Que precisa de muitas mudanças. Exatamente. Então, esse nosso olhar, é claro que a nossa vida mudou já com a CIDID, né? Então, assim, antes de 2001, já houve uma grande mudança, né? Sim. Só que isso vem mudando com a CIF e é necessário mudar muita coisa ainda, Fê. É o que eu comento, assim, muitas das vezes o hotel, quando você viaja para um outro lugar, o hotel tem rampa, né? A bancada da recepção está mais baixa, mas quando essa pessoa entra no quarto, o cabideiro do armário continua lá em cima. Então, é importante ter todo esse olhar. A gente tem 1 minuto, Fernandinha. Não sei o que eu faço. Mostra aqui o diagrama, Fê. 15 segundos. Oi? O diagrama não vai dar, não. Vou mostrar, então. Acho que eu estou preocupada aqui. A gente tem que falar bastante coisa, né? A gente fez esse diagrama aqui fez esse esquema aqui da CIF. Não para ver aí, Fê? Tá dando para ver, Fê. Chega um pouquinho para a esquerda. A gente está falando aí de impedimentos, limitações, restrições, fatores ambientais, facilitadores e barreiras, fatores pessoais mais frequentes na vida desses pacientes, né? Os mais interessantes. Então, a gente não tinha intenção aqui de falar tudo sobre esclerose múltipla, né? Mas a gente queria deixar um panorama geral de como pensar na esclerose múltipla de acordo com a CIF. E eu agradeço muitíssimo, Fernanda. Infelizmente está acabando aqui o tempo, mas foi uma alegria conversar com você. Muito obrigada, viu? Eu acho que a gente conseguiu esclarecer bastante coisas. E até a próxima. Aí a gente vai colocar material lá no Telegram, tá bom, gente? Sobre o que a gente está falando aqui. Então podem acessar lá. Muito obrigada para cada um que assistiu.